todos. Boa noite. Já sinto aí energias de que janeiro está a terminar. Já senti um ânimo. Já senti, não, isto agora, daqui para a frente, é sempre a melhorar. Os dias já estão um bocadinho maiores. São 15 minutos, mas eu já noto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que se sintam confortáveis. Ano novo, problemas velhos e outros novos virão, não desanimem. Isto não fica por aqui. Espera, isto não era propriamente uma mensagem de ânimo, mas é, se a gente resolve os problemas, vocês estão a ouvir bem? As coisas melhoram. Então, pensar palestras para janeiro, pensar palestras para 2025, e uma pessoa chega a um ponto que pensa, mas eu já fiz tanta palestra, faltam tantos temas para falar, às vezes parece que falamos sempre a mesma coisa, sobre o que é que se vai falar? E foi as perguntas que andaram assim a pular na cabeça. E às vezes não há nada melhor do que voltar ao básico. Voltar ao Livro dos Espíritos. E apercebemos uma coisa maravilhosa. É que o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos tem só 12 itens para estudarmos. E eu pensei, estou safa até dezembro. Até dezembro estou safa, tenho material para estudar, estou safa. Portanto, já sabem da minha parte, daqui até dezembro, se eu não for dar palestras para o outro lado mais cedo, vamos estar a estudar o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é sobre as leis morais. E quando se fala sobre leis morais, e vem logo 12 leis, não é? Eu nunca tinha parado para pensar o quão sério era estarmos a falar de leis logo à cabeça, logo no Livro dos Espíritos. Estarmos a falar de leis. E o primeiro capítulo, que é este que vamos estudar hoje em conjunto, a lei divina ou a lei natural, é aquele que vai explicando de onde é que vêm as restantes leis e o que é isto das leis morais. Ora, esta parte eu já expliquei, adiantei-me. Espera aí, que faltam as minhas notas. Isto depois dava-te disso. Que eu depois não consigo saber as minhas cábulas. Quando fez as leis, eu fiz aqui. Como é que eu... Meu Deus. Não digo a ninguém que eu trabalho em tecnologia, que eu às vezes não sei ver isto. Agora as minhas notas. Então, dizia-vos eu que temos 12 leis. Eu já vou voltar às 12 leis lá mais para a frente. Vamos focar-nos hoje naquilo que é a primeira, que é a lei divina ou a lei natural. Então, focando-nos no item da lei divina ou da lei natural, e é o nome do capítulo que encontramos no Livro dos Espíritos, está dividido em 4 itens. E eu apercebi-me, ao fazer a palestra, que era um bocadinho pretencioso falar dos 4 logo hoje. Portanto, com jeitinho, temos palestras para 2026 também. É só preciso que eu me mantenha encarnado. Já estou aqui a meter conectes. Malta, não me despachem já. Porque cada um deles acabam por ser temas que parece que nós falamos todos os dias e quando paramos com um bocadinho mais de calma, vemos que não. Ok, então, hoje, uns mais a fundo, outros mais pela superfície, este é o menu de jantar de hoje. Então, se vamos falar de leis, o que é assim a definição geral de uma lei? Eu não sou de direito, portanto não me vou meter nos meandros das definições por si, mas naquilo que é o dicionário, dizemos que é uma norma, uma obrigação, uma regra. Depois há aqui outras definições ligadas, por exemplo, ao metal. Já se ouviu falar naqueles anúncios das televendas depois do almoço. Uma baixela em prata de lei, nunca ninguém ouviu falar disto. Eu pela primeira vez descobri o que é prata de lei, sou tão ignorante. E também são leis aquilo que tem relação constante com os fenómenos da natureza. Então,
vamos ficar com a ideia que leis são normas, que são diretrizes. Vamos ficar com esta ideia mais geral, já que é assim, se calhar, o melhor que nós podemos tirar do dicionário. Muito bem. Tendo esta ideia, e começando a estudar o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, há outra coisa que nós nos podemos perguntar, que é a diferença entre aquilo que é a lei humana e aquilo que é o nosso objeto de estudo hoje, que é a lei divina. Então, assim, para resumir, e indo buscar um bocadinho de informação à questão 613, a lei humana é assim um grande serpenteado. Anda para a frente, anda para trás. É um bocadinho como as modas. Eu vinha a comentar com as minhas colegas de viagem que o fim de semana passado andei a ver os baús de enxoval da minha avó e da minha mãe. E eu encontrei coisas tão pirosas que são lindas. Porque as modas vão, as modas voltam, as modas saem. E a lei humana também é um bocadinho por aí. Põe renda, tira renda, põe paninho, tira paninho, põe lei, tira lei, e a lei humana vai assim andando para a frente e para trás. Às vezes nós temos que deitar as mãos à cabeça, porque andam demasiadamente para trás, e a gente tem que entender, olha, reencarnaram estes outra vez da era medieval, e por isso que as leis, pumba, foram todas para trás. Mas a lei humana é assim uma grande confusão. Mas a questão 613 responde-nos que Deus nunca se engana. E que enquanto nós andamos aqui a escolher se pomos paninho, tiramos paninho, eu peço desculpa, venho com as rendas na cabeça, a lei divina é constante. E é isso que a questão 616 nos diz. Que a lei humana muda ao longo dos tempos, mas a lei divina é constante, em qualquer parte do universo. Ah, Catarina, mas Marte não tem atmosfera. Está bem, se eu deixar cair uma pedra em Marte, a pedra também cai. Também há gravidade em Marte. Então, o que muda ao longo da história é a lei humana. Então, aqui a questão 616 já nos dá alguma tranquilidade. É que nós não vamos estudar, quando estudamos a lei de Deus, nós não estamos a estudar a lei da época. Não estamos a estudar a lei que ficava bem na altura. Ou a lei que dava jeito. Estamos a estudar uma lei que no planeta Terra, no sistema solar, no sistema ao lado, no outro sistema ao lado, na outra galáxia, continuam válidas. Nós podemos encarnar na galáxia que quisermos. Quer dizer, que quisermos não é bem assim, é que conseguirmos. Isto é à vontade, também não é à vontadinha, a gente tem que se lembrar do nível de evolução em que está. Mas a lei divina é sempre igual. Tendo esta ideia, vamos ver o que é que são os caracteres da lei natural, ou aquilo que é a lei divina. E porquê é que chamam lei natural? Porque a lei humana é uma lei artificial, é uma lei de convenções. Se nós formos ver aqueles livros de história, eu adoro ver ali aquela época do século XVIII, ali 1700 e troca o passo, ainda Maria, 780 e qualquer coisa, ainda Maria Antonieta tinha a cabeça no sítio. Os senhores usavam umas grandes perucas, uns saltos altos. Hoje em dia, se a gente vê um homem de saltos altos, é um escândalo. Felizmente, cada vez menos. Cada um que usa o que quiser. É um choque. Então, porquê caracteres da lei natural? Porque não é uma convenção. As leis humanas são artificiais. São feitas à conveniência da época, ao entendimento da época. Mas, questão 614 fez a mesma pergunta que eu. O que se deve? Kardec, no caso, mais inteligente do que eu, estou aqui a fazer-me passar por inteligente, eu a copiar, então agora quero passar por inteligente. O que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz
quando se afasta dela. Esta parte era escusada, ficou-me a doer os queixos. Ou seja, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. É a única que nos dá felicidade. Eu agora chatei-me ali com a Dona Emília, tá? A Dona Emília agora está-me chatear consigo. Já ficou outra Dona Emília ciumenta. Gosto das duas, calma. Chico para as duas. Chatei-me consigo. Levo-a a tribunal. Ganho a questão. Fico felicíssima. Chateei-me com ela, ganhei. Pumba, ganhei em tribunal. Eu posso ganhar na lei dos homens. E na de Deus? Que é aquela felicidade passageira, aquela felicidade da vingança. Chateei-me com ela, vai ver, vamos a tribunal. Pumba, processei-te. Agora venho com os bolsos cheios de dinheiro. Trago as ovelhas de segundo lugar, trago o assunto resolvido. Se eu nem vou pôr as ovelhas, mas pronto. Então a lei humana geralmente dá aquela felicidadezinha, assim, de Ferreiro Rocher, que a gente come e quando dá conta já só tem o papel na mão. Já foi o chocolate. A lei divina é um bocadinho mais nutritiva. E quando nos afastamos dela, dá-nos. E a lei de Deus é eterna. Isto é pergunta com rasteira, porque o Einstein ia dizer que o tempo é relativo, blá blá blá. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Eu tenho sempre, quando nós estamos a estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, eu tenho sempre muito medo quando a resposta é curta. Porque se repararmos, quem toma aqui a medicação com regularidade, quanto mais forte é o comprimido, mais pequeno ele é. A lei é eterna, ou seja, não vai mudar. Não mudou. Não vai mudar. Deus não está a planear fazer um decreto novo para acrescentar. Portanto, constante, sem mudanças, sem enganos, sem equívocos, como o próprio Deus. Vocês entenderam quão profundo é isto? É que Deus não se enganou. E eu ponho-me a pensar, é preciso muita força, porque eu, em 3 dias de vida que tenho, eu conto mais a lista dos arrependimentos e dos enganos do que das coisas bem feitas na vida. Agora, imaginem um ser que é capaz de criar a eternidade e não se enganar. Eu disse que as respostas curtas é para nos fazerem pensar. Não muda. Eu sei, eu estou convosco. Às vezes é uma chatice, porque acontecem coisas da vida e Deus não me pede opinião. Eu queria que as coisas fossem à minha maneira. E às vezes é uma chatice, Deus não me telefona, olha Catarina, o que é que tu achas? E eu fico chateadíssima. Ele não me pediu opinião e eu recebo coisas que não eram as que eu queria. E geralmente Deus, quando tem a audácia de fazer as coisas sem me consultar, eu tenho que me lembrar, pois é que as leis dele não mudam
só porque me dá jeito hoje. Então às vezes dá assim aquela revoltazinha, que vem assim aquela contrariedadezinha, e nós ficamos com aquele humor maravilhoso. E a gente... Mas ele não se enganou, é porque a lei dele ainda não mudou. As nossas já... Mas a lei dele não se mudou. Então, ok, temos aqui uma coisa estabelecida, que é esta ideia de que é lei. Acabámos de levar assim umas para casa para pensar, diz-nos o Livro dos Espíritos que a lei de Deus não muda. Mas, se nós pararmos para pensar um bocadinho, há aqui 2 ou 3 coisas que nos parecem estranhas se nós estudarmos o Espiritismo. Primeiro veio Moisés e os mandamentos. Lembram-se disso? Depois apareceu um senhor chamado Jesus. Alguém aqui está familiarizado? E agora veio o Kardec com o Livro dos Espíritos e com a codificação toda. E se nós estivermos distraídos, pensamos, calma, mas aqui está a dizer que as leis de Deus não mudam, mas isto já teve aqui revisões e adendas e decretos e... Calma lá, isto já levou aqui muita mudança. Se nós olharmos para a história... Então vamos ver mais de perto. Já no Evangelho de Mateus, Jesus era muito claro quanto a isso. Não penses que eu tenha vindo destruir a lei aos profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, Jesus estava alinhadíssimo com este conceito de que lei a lei não muda. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto o resto um único iota e um único ponto. Então, Jesus não veio destruir a lei. Fato. Não matarás. Eu lembro-me do filme. O ator tinha assim uma voz. Continua válido, 2025. Prescreveu esta lei. Às vezes nós vemos as notícias e parece que há quem nunca a tenha visto pela frente. Mas o telejornal não vende-se falar das boas notícias, o telejornal vende-se falar das tristes. Então, Moisés lá foi, em cima do monte, com aquela tecnologia avançada, um ai pedra, com o seu ai pedra, lá registou na tábua, não matarás. Jesus disse, não, pode matar. Não, Jesus não disse isso. Então continua. A lei continua super em vigor. Mas ele diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O céu e a terra não passarão por o quê? Enquanto o resto um único iota e um único ponto. Um iota era uma moeda de altura. Enquanto nós devemos à lei, as coisas não vão ao sítio, porque estamos afastados da lei de Deus. Então, Kardec, na 617, pergunta, isto agora vai ser estudado a sério, já estão a ver a seca que vai ser este ano comigo, portanto, preparem-se.
617. As leis divinas, que é que compreendem no seu âmbito? Ou seja, são feitas de quê? Quando estamos a falar das leis divinas, estamos a falar de leis de quê? Concernem a alguma outra coisa que não seja somente ao procedimento moral? E respondem os espíritos. Todas as da natureza são leis divinas. Pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Vamos parar aqui mais um bocadinho. Eu já disse que eu tenho medo das respostas curtas. Quanto mais curta é a resposta, mais eu me encurvo. Todas as leis da natureza são divinas. Ora, com Catano tivemos o início da semana, chuva que Deus a dava, e isso é divino? E as pessoas a morrerem ao frio? Mas a morte ela é divina. Ciclo da vida, estamos na matéria, tudo que são leis divinas funciona. Já tínhamos falado há pouco, a gravidade funciona aqui, funciona em Marte, funciona em Plutão, funciona na Lua. A gravidade não muda de sentido. Então, as mais simples leis que nós vemos na natureza, foi Deus que as fez. Então, mas um cientista estuda as leis de Deus. Engraçado, não é? Eu só acredito no que vejo ao microscópio. Então veja mesmo, porque está a ver Deus ao microscópio. Eu só acredito no que vejo no telescópio. Então veja bem, porque está a ver Deus no telescópio. Todas as leis são divinas, porque Deus é o autor de tudo. Confesso que fiquei com um bocadinho de ciúme, também podia ter deixado qualquer coisa para nós. Quis logo criar tudo. Tudo Ele, o universo é tudo. Mas Ele depois vai nos dar assim uma coisa que faz sentido. Depois há aqui uma linha nesta questão. Calma, antes da linha. Já estou com pressa e a resposta é curta, tem que ser esmiuçada. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Podemos ter aqui um pequenino jogo de palavras. É um fato. Mas é um jogo de palavras importante. Porque o sábio estuda as da matéria. Vai para o laboratório, vai para o escritório, vai para o campo cultivar, o que seja. Agora, o homem de bem, e há aqui uma distinção, é que o sábio e o homem de bem não são necessariamente a mesma pessoa. E depois a gente outra vez vê as notícias e pensa como é que é possível estas pessoas conseguiram angariar tantas fortunas, uma inteligência tão grande, e abrem a boca e parece que se tira a tampa de um esgoto. Por não falar pior, porque eu sei a casa em que estou. Então, o sábio e o homem de bem não são necessariamente a mesma pessoa. O sábio estuda. O homem de bem tem 2 trabalhos. 2. Estuda e pratica. Complicou. Nós a pensar que só íamos fazer exame teórico, que a teoria chegava para passar, que eu só precisava decorar os mandamentos e o Pai Nosso. Chumbei na prática. Desligou.
Já está. Até o projetor se assustou de ter que passar à prática. E depois a linha A esclarece mais um bocadinho. É dado ao homem aprofundar umas e outras. Vamos lembrar que a gramática é machista. Portanto, o trabalho também se aplica às senhoras. É dado ao homem aprofundar umas e outras. E a resposta dos espíritos é, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, se nós observarmos, às vezes nós vemos pessoas que conseguiram acumular um conhecimento, uma mestria, e que parece que em vez de um coração tem um calhau, um granito no peito. E temos outras pessoas simples, e que uma pessoa vai com um bloquinho de notas. Já ninguém vai com bloco de notas, já toda a gente leva o telemóvel. Eu estou a querer enganar quem? Já ninguém sabe. Alguém sabe aí o que é papel? Outro dia eu para uma turma pedi uma caneta, ficaram a olhar para mim. Parecia que eu tinha pedido um dinossauro. Humilhou, senti-me velho. Então há pessoas muito simples. Porquê que isto acontece? Porque foram acumulando. Foram aprendendo umas coisinhas da matéria, uns caracteres de bem, foram equilibrando e foram avançando. Eu disse que tínhamos palestras até 2026, portanto estejam à vontade. Conhecimento da lei natural. Este item tem assim uma questão muito famosa. Dou um abraço e um beijinho a quem souber aqui. E não me vão processar por assédio também, caramba. A questão 621 está neste item. Eu já estou a ver aqui uns sorrisos, eu hoje não saio daqui, vou ter que dar beijinhos e abraços a toda a gente. A 621 é uma pergunta que Kardec faz e é daquelas que nós já falámos aqui 1 milhão de vezes e que sempre que eu passo por ela tenho medo dela. É o comprimido mais pequenino que vem no Livro dos Espíritos. É daqueles que se uma pessoa souber tomar, só precisa tomar um. Agora a vacina do tétano dá para 20 anos, este comprimido dá para 20 encarnações. Bem tomado, vão à confiança, bem na bula. Onde está escrita a lei de Deus? Eu não sei se choro, eu não sei se rio, não sei, mas a resposta é na consciência. A lei de Deus está escrita em nós. E a gente procura Deus lá fora. Calma. Nós estamos à procura de Deus lá fora. E a questão 621 diz onde está escrita a lei de Deus e a resposta é assustadora. Na consciência de cada um de nós. Agora calma, vamos rebobinar a cassete. Já também ninguém sabe o que é cassete. Eu estou velha. Vamos andar para trás na box. Estou a virar piadas, meus alunos. Também já ninguém vê televisão por cabo, agora só vê YouTube. Enfim, vamos andar para trás.
questões para trás, diziam-nos que a lei natural é a única que indica a felicidade. E que nós só somos infelizes quando nos afastamos dela. Eu tenho a lei dentro de mim, ando à procura de Deus aí fora e sou infeliz quando me afasto do que tenho dentro de mim. Podem parar de me bater? Mas calma! Os barretos que o livro dos Espíritos tem para nos dar não ficam por aqui. É que antes da 621 há outras duas questões. São tipo probiótico. Para a gente tomar o comprimido. Portanto, a 621 é um comprimido pesado. A 619 e a 620 são probiótico. Para o estômago não arder muito. É que a 619, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Sei lá, às vezes Deus equivocou-se, deu mais ferramentas a uns que a outros. Ia acontecer. É que a resposta é dura. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. A expressão homem de bem não é obsessão minha. Mas já as mulheres também têm que ser de bem. Eu quase ficava feliz. Eu já andava feliz com os mandamentos de Moisés, não é? Os maridos não podiam cobiçar a mulher do próximo, mas já eu por outro lado. Aqui quando estamos a falar de homem de bem é de humanidade. Okay? E não podem cobiçar o marido da outra. Só para quem ficou com dúvidas. Não é para cobiçar os maridos de ninguém e as esposas de ninguém. Voltando aqui. 619. A todos os homens facultou Deus os mesmos meios para conhecer a lei? Sim, todos podem conhecê-la, mas nem todos podem compreendê-la. Porquê? Porque os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Está dentro de nós a lei. Agora, se eu não quero saber dela, como é que eu vou compreendê-la? E depois a 620 é aquela pergunta quase infantil. É aquela pergunta da taróloga, da cartomante, quase. Perdão. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Eu gostei particularmente desta questão de Kardec. Porque eu lavava as mãos. Não estou encarnada. Eu desencarnada compreendo melhor. O problema é que a resposta compreendem de acordo com o grau de perfeição. Mas os maus instintos fazem com que se esqueçam. Portanto, conhecer a lei de Deus não depende de estar encarnado ou desencarnado. Depende do nosso esforço em aprendê-la e praticá-la.
Depois às vezes a gente apanha assim uns amigos na rua. Ai, se fores ao centro, perguntas à minha avó. Umas botões. Pergunto à avó. Ah, porque a minha avó desencarnou e ela agora deve saber estas coisas. É que se eu desencarnar e me perguntarem a mim, eu continuo a não saber os números do Euromilhões. Mas não fiquem com essa cara. Se o José António desencarnar, ele também não vai saber o número do Euromilhões. Achavam que o problema era eu. Vai acontecer com qualquer um. Porque eu vou compreender as leis de Deus exatamente como eu as compreendo agora. Portanto, se o meu corpo cair aqui neste preciso instante, espero que não. Tenho gente para levar para casa, ninguém sabe conduzir, é um problema. As minhas gatas têm que regar as plantas, hoje não posso. Eu vou saber exatamente a mesma coisa. Se eu desencarnar daqui a 5 minutos, eu vou saber sobre o espiritismo exatamente a mesma coisa que eu sei agora. Talvez até saiba um bocadinho menos, porque vou ter um choque. Porque talvez não vá para um sítio tão agradável como eu achava que ia. Porque se calhar não estava tão alinhada com a minha consciência como eu achava que estava. Desculpem as más notícias. Então, estamos ainda... São 12 itens. Isto vai ser um ano longo, pessoal. Já vimos que a lei de Deus é eterna e imutável, não dá para negociar, não dá para telefonar e pedir um jeitinho, não dá para pôr uma cunha, não dá para oferecer um presunto. Será que Deus é vegetariano? Consegui, obrigada. Não dá para negociar com as leis de Deus. Pior, cada um de nós tem uma edição do livro dentro de si. Portanto, temos a Constituição Divina dentro de nós. E estar encarnado não é desculpa. Então, se é um trabalho de eu ir ao encontro destas leis que estão dentro de mim, quem é que as revelou? Porquê que Moisés teve que subir no monte? Para ver as vistas? Acho que aquilo era um bocado desértico. Acho que virasse ele para onde virasse ia dar areia e carne. Um bocado, acho que não é naquela zona, sai só areia mesmo. É que nós às vezes não chegamos lá sozinhos. É fácil de entender. Quem tem um amigo, mas um amigo a sério, já se apanhou na situação de ser agarrado pelos cachaços, ou seja, mas tu não estás a ver a asneira que te estás a meter. Tu estás tola. Não é hora de mudar as lentes de contacto. Se nós, no nosso dia-a-dia, e eu espero que toda a gente tenha a sorte de ter um amigo nervoso, se nós temos, na nossa simplicidade, amigos que de vez em quando vêm, então, porquê que Deus não havia de fazer o mesmo connosco? Questão 622 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta:
confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Palavra cara para sem dúvidas. Deus confiou a alguns homens a missão de revelarem a sua lei. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, da mesma forma que no dia a dia, para as coisas simples, e eu espero que toda a gente tenha essa maravilha de ter um amigo bravo e nervoso, ou como alguns de nós dizemos, com o cabo da vassoura. Porque amigo não é só que passa a mão no pelo. Deus também mandou uns bons amigos nossos. E veio Moisés nervoso, pusai pedras, honrarás pai e mãe. Mas o meu pai isto, o meu pai aquilo, a minha mãe aquilo. Mas eles deram-te a vida. Em 2025 continua atualíssimo. Porque o meu pai isto, porque a minha mãe aquilo, porque fizeram, porque não fizeram, porque apareceram, porque desapareceram, porque trataram, porque maltrataram. Deram a vida. Então parece que Moisés veio nos lembrar assim de umas leis muito curtas, como esta que eu acabei. Eu já tinha falado de não matarás. Parece que quanto mais severo é o ato, mais... eu tenho medo de comprimidos pequenos. Eu prefiro um Benuron gigante a estes comprimidinhos. Então sim, Deus foi-nos mandando uns amigos para nos ajudar a lembrar onde é que estão as leis em nós. Não, isto vai durar bem mais que um ano. Estou a ver pela hora e a quantidade de material que eu ainda tenho. E depois, Kardec faz-nos uma destas. Porque o povo já estava nervoso quando apareceu Jesus. Porque temos o Moisés e os outros profetas. E se calhar Jesus não é assim. Lembram-se dessa história? Houve problemas. Acho que ele teve uma morte suave e serena num crucifixo. E Kardec entendeu o tamanho do peso que tinha em mãos. Estou só aqui a compilar umas 1000 e tantas perguntas e umas 1000 e tantas respostas. Isto não vai dar sarilho nenhum. Acho que acenderam uma fogueira com um churrasco em Barcelona, com a codificação. E a contar que isso ia acontecer, se veio Jesus, tiveram medo que Jesus estivesse a contestar Moisés. Então Kardec resolveu fazer uma pergunta. E a resposta é tão curta, tão curta, tão curta que tem 5 letras. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Da mesma forma que Jesus não retificou as leis de Moisés, não há um único momento na codificação
em que Kardec discorda do mestre. Eu estou a ver algumas pessoas emocionadas, eu também. Jesus. Podem vir as redes sociais, os influencers, quem quiserem. Número 1 na lista, Jesus. Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Na Terra, planeta de provas e expiações. E nós só conseguimos aspirar. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Muitos têm tentado instruir o homem na lei de Deus, mas transviam os seus princípios e isso acontece porque deixam sentimentos demasiado terrenos os confundem. Jesus é o mais puro e o Espírito Divino o animava. O que é que isto quer dizer? A lei de Deus está escrita aonde mesmo? Na consciência. Jesus em perfeita sintonia com a essência divina que tinha dentro dele. A comunicação era perfeita, não era por WhatsApp. Então Jesus é o modelo perfeito porque ele tinha essa conexão e tem essa conexão com o divino. Então nós lemos o Evangelho 1, nós lemos o Evangelho 2, nós lemos o Evangelho 3 e tantas vezes. Mas a ligação de internet que nós temos com as leis divinas dentro de nós ainda não está boa. Ainda estamos longe de ter a ligação que Jesus tem com Deus. Eu tenho mais meia dúzia de slides que eu vou guardar para a próxima palestra, porque eu falo de Jesus e não consigo falar de mais nada. Eu estou a ver muita gente emocionada, não sei se sou eu que estou emocionada. Ou são as lentes que estão, de repente, foscas. Vamos continuar o estudo da lei divina, do bem e do mal e da lei que vem a seguir, que é a lei da adoração. E antes de me ir embora, vocês perguntam, porquê 12 leis? Porquê 12? Meia dúzia foi promoção. As leis à meia dúzia estavam mais baratas. A meia dúzia nada, à dúzia, caramba, já não sei contar. E ninguém me corrige. É que na questão 648, quem começou a fazer essa divisão foi Moisés.